Muito bem, irmãos. Esse é um momento muito importante. Momento de muita alegria e muita felicidade. Eu digo isso aos irmãos porque é uma alegria imensa em minha alma de apresentar a todos os irmãos a minha saudação com a paz do Senhor. Desejando boas-vindas a todos os irmãos, desejando que as bênçãos de Deus, o nosso Pai, Jesus, da Mãe Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, de todos os santos e anjos dos céus, esteja com cada um dos irmãos. Também as minhas saudações aos nossos amigos e irmãos internautas, que nesse momento vão nos acompanhar via internet. Eu digo a esses irmãos que é uma alegria, pois a nossa vontade era de ir até a sua casa neste dia e falar pessoalmente da Santa Avó Rosa. Mas através da nossa reunião, também o senhor, a senhora, você jovem que está em seu lar, vai nos acompanhar e participar conosco desta santa reunião. Eu digo a todos os irmãos presentes que a melhor coisa que cada um de nós escolhemos foi este momento de estar na casa de Deus e sentir abraçado por esses santos, esses anjos que se fazem presente em nossa santa reunião. Que ao terminar da mesma, cada um de nós possamos, irmãos, sentir em nossa alma, em nosso espírito, que fomos alimentados pela mensagem que está contida neste boletim. Porque foi Jesus quem ele disse: eu sou a água viva que vem dos céus. Quem beber dessa água que vem da fonte terá a vida eterna. Foi o Divino Mestre que disse essas simples palavras aos nossos corações. Irmãos, eu convido os que estão assentados a ficarem em pé. Todos em sentido de oração, vamos assim orar. Glorioso e bondoso Deus, o nosso Pai, é com grande alegria em nossa alma, em nosso espírito, que estamos nesse tabernáculo santo, aonde nós chamamos da casa do Senhor. Nós agradecemos ao Pai por essa oportunidade, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede e a oportunidade de estarmos todos juntos reunidos como família apostólica e também participar de mais uma reunião juntamente com os santos e anjos dos céus, porque nós cremos assim, ó Pai, que presente está o poder celestial. Agradecemos a Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Agradecemos a nossa Mãe Maria Santíssima, Rainha dos Céus. Agradecemos o Consolador, a Santa Avó Rosa. E agradecemos o profeta Irmão Aldo, por aqui estarmos e termos a oportunidade de participar desta reunião e ter mais conhecimento da vida da Santa Avó Rosa, o que ela foi e o que ela é para cada um de nós. Tesouro precioso, ó Pai, que o Senhor nos concedeu, a Igreja Apostólica, e nós hoje estamos aprendendo cada dia que se passa mais, para ser mais consagrado e mais fiel à sua vontade. Também lembro daqueles que estão em caminho desta santa reunião, que possam aqui chegar em paz. Neste momento, Santa Avó, peço que a senhora abençoe a mensagem que será transmitida deste púlpito,
também os hinos que será cantado por toda a igreja, e também abençoe as mensagens que será apresentada por este coral, porque embeleza a nossa reunião e vai de encontro com a necessidade de cada um de nós para alimentar a nossa alma. Tendo a certeza que a Senhora já abençoou a nossa santa reunião, eu declaro a mesma iniciada em tuas santíssimas mãos. Amém. Número 1 do nosso cenário. Amém.
só pedir que o Senhor nos atende, nossa fraqueza o Senhor compreende, e logo estende a tua santa mão. És tão forte, és tão corajoso, com teu povo és tão cuidadoso, és nosso amigo, és nosso irmão. Muitas vezes durante a noite, muitas vezes durante o dia, tua santa presença nos faz companhia. Nos ensina com sabedoria, tua presença nos traz alegria, com a bênção da Santa Rosa e da Virgem Maria. Quantas vezes no nosso lidar está sempre a nos ajudar e também a nos proteger. Tua luta é sempre constante, não descansa sequer um instante, amparando e guardando o nosso viver. O Senhor é a base da nossa união, nas horas de luta és a consolação. O Senhor é quem fortalece o nosso coração.
profeta dos tempos do fim. Depoimento de fé. No dia 8 de maio de 2024, precisei realizar um reparo no telhado que cobre a caixa d'água, situado acima do telhado principal, sendo necessário o uso de uma escada para acesso. Em determinado momento, sem compreender exatamente o que ocorreu, sofri uma queda para trás, caindo sobre o telhado principal, o que resultou na quebra das telhas e do forro, em uma queda até o piso superior do salão, aproximadamente 5 metros de altura. Naquele instante, encontrava-me sozinho e, devido ao impacto, fiquei sem visão e audição, além de sofrer dores intensas na cabeça e nas costelas, o que dificultava minha respiração. Acredito firmemente que fui amparado pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, pois, apesar da gravidade da situação, consegui descer a escada do piso superior até o térreo, em busca de socorro. Meu irmão, movido por um sentimento inexplicável, dirigiu-se ao local onde eu estava, e ao perceber minha condição de desorientado e debilitado, prontamente comunicou minha esposa. Junto a eles, me conduziram ao pronto-socorro, onde fui medicado e mantido sob observação por algumas horas. Durante esse período, 3 médicos avaliaram meu estado e, inicialmente, não descartaram a possibilidade de traumatismo craniano, dado ao sintoma que eu apresentava. Minha esposa, em sua fé inabalável, clamava aos céus, confiando que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo não nos desamparariam. Posteriormente,
fui encaminhado a outro hospital para realização de exames, incluindo computadorizada, para a surpresa de todos. Digo melhor para os irmãos, incluindo tomografia computadorizada, para a surpresa de todos. Os resultados não apontaram qualquer lesão ou fratura. Expresso minha profunda gratidão a Deus, a Jesus, à Virgem Maria, à Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo por este grande milagre em minha vida. Meu nome é Paulo Roberto da Silva, residente e membro da Congregação Apostólica de Cacoal, Estado de Rondônia. Irmãos, esse foi o milagre que o nosso irmão recebeu.
instante nós vamos passar para a parte da mensagem, a qual está neste boletim, falando desta data preciosa de aniversário da Santa Avó Rosa e também o aniversário da Igreja Apostólica. Que todos os irmãos acompanhem esta mensagem para que no final possamos nós meditarmos na mesma. A história da Igreja Apostólica e da Santa Avó Rosa. A Santa Avó Rosa sempre amou e creu piedosamente em Deus, no seu Divino Espírito Santíssimo, em Jesus, na Virgem Maria Santíssima, e amava muito ao seu próximo. Era uma pessoa muito bondosa e misericordiosa. Buscava a justiça e o bem. Preocupava-se com o bem do seu semelhante, ajudando a todos que a procuravam. Amava a verdade, mesmo que tivesse que sofrer por defendê-la. Trabalhou e lutou muito para vencer na vida e manter a integridade e a honra de sua família. Possuía uma coragem e uma fé inabalável, até o dia em que Jesus se manifestou a ela e passou a preparar e a desenvolver os dons espirituais que já possuía, desde o ventre de sua mãe, para que pudesse exercer a nobre missão de consolador com toda a sabedoria e virtude divina. Quando estava com aproximadamente 60 anos de idade, surgiu em meados de 1953, no bairro do Tatuapé, em São Paulo, um movimento religioso onde se reunia em tendas e que se dominava Tenda de Deus, prol, salvação e cura divina. Faziam parte desse movimento o pastor Eurico Matos Coutinho e sua esposa Odete Correia Coutinho. Esse movimento, por providência divina, surgiu próximo à casa da Senhora Rosa, e ela resolveu ir para ver do que se tratava. Ali sentiu no coração o desejo de ajudar aquela obra, pois queria auxiliar Jesus a salvar a alma. Entretanto, era um movimento que ainda não tinha uma base doutrinária, como possuímos hoje, pois havia pessoas de credos diferentes, com ideias religiosas distintas, que deram muito trabalho para Jesus e para a direção da igreja. A Senhora Rosa, vendo que havia boa vontade e boa intenção no pastor Eurico, em sua esposa, em algumas pessoas em relação àquele movimento, resolveu frequentar as reuniões que ali eram realizadas, cujo objetivo, além de pregar o Evangelho, era orar pelo povo com a imposição das mãos. A irmã Rosa, como era conhecida na época, sentiu um grande desejo de servir a Jesus, pois sentiu que ele a chamava para uma missão importante e especial, mas ainda não sabia qual. Ao chegar em sua casa, após uma reunião, prostou-se de joelho e fez a seguinte oração a Jesus: Jesus bendito, de hoje em diante morro para o mundo, para viver só para o Senhor. Esse movimento religioso prosseguia, porém, havia as pessoas mal intencionadas, cujo objetivo não era formar uma igreja,
mas angariar dinheiro em benefícios próprios. Foi então que Jesus se revelou à irmã Rosa em sonho. Nesse sonho, ela viu uma igreja que realizava o batismo dos fiéis numa lagoa, e de repente o povo sumiu de sua presença. Desesperada, procurava seu povo, e foi então que apareceu um ser celestial, todo de branco, que era o próprio Jesus. A irmã Rosa lhe perguntou: meu Senhor, onde está meu povo? E Jesus lhe respondeu: o teu povo está em perigo. Ela fez outra pergunta: mas qual o perigo, meu Senhor? E Jesus lhe mostrou o perigo. Uma das pessoas que fazia parte da organização do movimento religioso e que estava em viagem ao exterior, estava retornando com a intenção de tomar aquele trabalho religioso somente para ele. No dia seguinte, pela manhã, a irmã Rosa, que não tinha nenhum cargo na administração daquele movimento religioso, foi à casa do pastor Eurico e lhe contou o sonho. Mas como o tal homem estava em outro país, ele achou que não havia perigo. Porém, na mesma hora, tocaram a campainha. Era o mensageiro do correio, com um telegrama daquele homem que estava no exterior, pedindo que fosse esperá-lo no aeroporto naquele dia. Então o pastor Eurico e a sua esposa Odete creram que era realmente uma providência divina e que Jesus apareceu à irmã Rosa para preservá-los e protegê-lo, como eles creram e confiaram na palavra dela. Nosso Senhor Jesus, com Deus o Pai e seu Divino Espírito, davam início à grande obra de salvação e redenção na terra. Dias depois, Jesus se revelou em pessoa à irmã Rosa. Ele orientou que, dali em diante, ela, o pastor Eurico e sua esposa Odete deveria se reunir os três para orar, e através dela ele iria orientá-los e ensiná-los como deveria formar a igreja, ensinar e pregar a sua doutrina e implantar uma disciplina que seria a regra de um viver justo e honrado, livrando assim seu povo do mundanismo e dos costumes pagãos. Assim foi sendo organizada a igreja, e para a realização das reuniões foi alugado um salão na rua Tuiuti, no bairro do Tatuapé. Jesus, através da irmã Rosa, ordenou que o pastor Eurico fosse ungido bispo e sua esposa missionária da igreja. A irmã Rosa foi ungida diaconisa, sendo sábia, prudente e com o precioso dom de discernir os espíritos. Sabia quem era sincero e quem não era. Procurou livrar e guardar o bispo Eurico e sua esposa, missionária Odete, daqueles que eram falsos e mal intencionados, e queriam implantar uma ideia, explorar a igreja e o seu povo. Foi a partir desse princípio
que Jesus organizou a direção da igreja, sendo a Santa Avó Rosa a principal vaso em que ele se manifestaria, pelo dom da revelação e da profecia. A Igreja Apostólica teve seu início em 1954, com seu estatuto devidamente registrado em cartório, sobre a orientação de nosso Senhor Jesus. O nome foi dado em homenagem aos santos apóstolos, que organizaram a primeira igreja da era cristã, seguindo os ensinamentos do Divino Mestre e pregando seu Evangelho, o Novo Testamento, o caminho para uma vida de paz, amor, união, perdão e felicidade. Uma das primeiras orientações de Jesus sobre a doutrina foi o ensinamento da fé em Maria Santíssima, nos santos e nos anjos. A direção da igreja foi instruída a ensinar os fiéis sobre o poder recebido por eles para auxiliar e proteger o povo na terra, cumprindo um ministério com todo o poder e virtude do Espírito Santo de Deus. Além disso, Jesus orientou sobre a santificação da alma e o amor ao próximo, valores fundamentais para a vida cristã. Outra diretriz importante dada por Jesus tratava da liturgia e do modo de conduzir os trabalhos e sacramento na igreja. Ele proibiu excesso, exageros e qualquer forma de fanatismo, elementos que havia surgido em alguns grupos religiosos e que no início da igreja algumas pessoas tentaram implantar. A transformação da Igreja Apostólica foi extraordinária, graças a Santa Avó Rosa e às medidas sábias e justas que ela tomou para aperfeiçoá-la, conforme a vontade de Jesus. Durante seu ministério, a Santa Avó Rosa enfrentou lutas, ciladas e perigo, mas com autoridade divina e Jesus ao seu lado, desarmou os planos de falsos e invejosos que desejavam distorcer a missão da Igreja Apostólica. Além disso, preservou e amparou o bispo Eurico e a missionária Odete, que era porta-voz da doutrina revelada por Jesus através dela. A Santa Avó Rosa também preparou o ministério de pastores, que levavam a mensagem de fé e esperança aos corações humildes e sedentos de justiça. Formou o ministério de obreiros responsáveis por zelar pelos trabalhos e sacramento, e estruturou o ministério da música, criando um coral para glorificar a Deus e aos seus santos. Foi assim que nosso Senhor Jesus revelou toda a vontade soberana de Deus o Pai. A Santa Avó Rosa, exatamente como profetizou ao mencionar o outro Consolador. Ele, o Consolador, não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido de mim e de meu Pai, e vos guiará em toda a verdade. Ao subir aos céus, arrebatada por Jesus, para receber o galardão de Espírito Consolador, a Santa Avó Rosa passou seus dons e virtude aos irmão Aldo, que se tornou seu sucessor e representante de seu poder,
durante 44 anos. Ele dirigiu a Igreja Apostólica, preservando os ensinamentos da Santa Avó Rosa e de Jesus sobre o seu governo. A obra cresceu e se multiplicou, tornando-se uma igreja forte, consagrada e santificada. Hoje, ele está na glória celestial e a Igreja Apostólica permanece preparada para seguir adiante, cumprindo sua missão e alcançando muitas almas para o reino dos céus. Avante, povo apostólico, a luta é grande. Muitos tentam nos derrotar, mas maior é o poder que habita nesta igreja e sobre nós, que é o poder de Deus, nosso Pai, e de seus santos. Entre eles estão nosso Senhor Jesus, a Mãe Virgem Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa, Espírito Consolador, o Santo Irmão Aldo, profeta e pastor deste rebanho, e os santos e anjos do nosso Pai Celestial. Tenham ânimo, força, coragem e confiem no governo seguro desses santos, em nossa querida e amada Igreja Apostólica. Prezado e amados irmãos, está aí esta mensagem a respeito do ministério da Santa Avó Rosa. Meus queridos e amados irmãos, eu quero dizer nessa oportunidade que quando nós falamos da Santa Avó Rosa, do seu grande poder, da sua grande autoridade, nós estamos, irmãos, exaltando a Deus, o nosso Pai, e a Jesus, o nosso Senhor, porque foi promessa deles, porque Jesus, antes de subir aos céus, ao Pai, ele prometeu que não deixaria o seu povo órfão. Ele mesmo disse, irmãos, quando ele disse: quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então hoje, irmãos, nós vemos realmente os acontecidos na Igreja Apostólica. Os irmãos puderam observar que custou um sacrifício muito grande de Jesus. Custou um sacrifício muito grande da Santa Avó Rosa. Então, irmãos, esta promessa demorou quase 2000 anos para se cumprir, para que Jesus e o Pai pudessem então formar esse santo que ele prometeu estando ainda na terra, e formar o seu povo, a sua igreja nessa terra, porque precisava de uma pessoa, irmãos, que jamais negaria o poder de Deus, o nosso Pai, de Jesus, de Maria Santíssima. Então, todas essas qualidades, Deus, o nosso Pai, encontrou na pessoa da Santa Avó Rosa. Irmãos, muitas pessoas não aceitam nós falarmos da Santa Avó Rosa como Espírito Consolador, porque as pessoas, muitas das vezes, eles falam, irmãos, que o Espírito Consolador é o Espírito Santo de Deus, o nosso Pai. Mas nós sabemos que realmente esse Espírito, ele inspira o próprio Pai, ele é acima de tudo, irmãos. Mas vejam que Deus enviou o seu Filho amado a esta terra, e deu a ele todo o poder, toda a autoridade. Ele veio a este mundo a consolar, ser o Consolador, mas ele não cumpriu todo o seu ministério, porque ele não foi aceito pelos homens.
Então, irmãos, ele prometeu o outro Consolador. E hoje a Igreja Apostólica anuncia a Santa Avó Rosa como o Espírito Consolador da promessa de Jesus. Irmãos, eu digo aos irmãos que esta data é muito importante para nós, porque é o aniversário da Santa Avó Rosa, e o aniversário da igreja é comemorado junto. Por quê? Porque a igreja nasceu dela, porque, irmãos, se não fosse a Santa Avó Rosa ter todas essas qualidades, irmãos, então Deus, o nosso Pai, não poderia ter formado a sua igreja nesta terra. Mas Deus e Jesus encontrou, preparou. Os irmãos puderam aqui observar, né, quantos anos a Santa Avó Rosa viveu nesta terra, na Igreja Apostólica. Irmãos, a Santa Avó Rosa deixou um exemplo muito belo para nós. Até eu digo para os irmãos, né, aqui os irmãos puderam observar quando ela foi na primeira reunião, né, do bispo, da missionária Odete. A fé dela era tanta, irmãos, e veja que ela já tinha aquele dom, que ela percebeu que ali tinha pessoas sinceras e que queria formar um povo para Deus, o nosso Pai. Então ela, ao retornar à sua casa, irmãos, o que ela fez? Se ajoelhou e pediu para Jesus que daquele dia em diante ela queria viver somente para Jesus, porque ela queria ajudar ele a salvar almas. E Jesus então foi preparando a Santa Avó Rosa, dando as orientações a ela, e ela passando para a direção da igreja, que era o bispo e a missionária Odete. Veja como as coisas que Jesus faz, irmãos, é tão perfeita. Porque quando a Santa Avó Rosa chegou lá e falou do sonho, os irmãos puderam observar que o bispo, ele ficou, mas esse homem está viajando. Mas já estava ali, meus irmãos. E Jesus, em sonho, falou com a Santa Avó Rosa para livrar a igreja, porque a intenção daquelas pessoas, irmãos, era mal, era destruir a igreja. Por isso, irmãos, que muitas das vezes nós devemos, irmãos, lutarmos pela igreja, porque muitas das vezes, irmãos, às vezes tem pessoas que estão na igreja, mas luta contra a igreja, atrapalha a obra do nosso Deus. Então, irmãos, é preciso, esta data, nós vamos comemorar com alegria em nossa alma. Olha quantos hinos este coral cantou, louvando a Santa Avó Rosa, louvando o profeta irmão Aldo, porque, irmãos, aqui está mostrando nesse boletim, Jesus precisava levar a Santa Avó Rosa aos céus, mas precisava ainda que alguém ficasse nesta terra, para dar a garantia da igreja. Então, o que aconteceu? A Santa Avó Rosa passou para o irmão Aldo os seus dons, o seu poder, e ele ficou conosco na frente desta igreja por 44 anos. Então, irmãos, esse conhecimento, cada um de nós apostólicos, devemos ter. Irmãos, ter a nossa fé firmada nesses santos. Porque, irmãos, muitos falam assim: eu creio em Jesus, eu creio no Pai. Verdade, mas nós devemos crer também nas promessas deles, irmãos. Porque como nós vamos dizer assim, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, se está registrado em São João a respeito do outro Consolador? Porque Jesus, ele disse com todas as clarezas, irmãos, quando ele disse que ele iria ao Pai e que enviaria o outro Consolador.
e que esse Consolador, esse Santo poderoso, aprenderia dele e do Pai. Os irmãos puderam aqui observar na mensagem. Então veja, irmãos, que quando nós pregamos, que nós falamos da Santa Vó Rosa, irmãos, eu gosto de dizer que na época de Jesus, ele ensinava o seu povo, e as multidões arrodeavam ele, ouviam a mensagem dele, mas nem todos entendiam, e muitas das vezes Jesus era interrogado, porque aquelas pessoas não entendiam. Da mesma forma, irmãos, é nos dias de hoje. É nos dias de hoje. O que Jesus disse? Que esse Consolador, ele não estaria com o mundo. Esse Consolador estaria com as pessoas, com a sua igreja que ele iria formar. Então, irmãos, por isso que muitas pessoas hoje não crê. Ah, mas isso é estranho? Não é não? Não é porque quando Jesus estava aqui, ele fazia milagre, ele ensinava, e muitos não creram nele. Não é assim? Irmãos, e hoje a Santa Vó Rosa está nos ensinando, ela que nos ensinou a crer em Maria Santíssima, nos santos, nos anjos. Olha como é gostoso nós estarmos na igreja e saber que aqui está santo, anjos, aqui está o profeta irmão Aldo, nos ajudando a entender, a compreender a doutrina e a disciplina. E devemos guardar isso consigo, irmãos, porque Jesus, ele disse: eu sou a videira verdadeira. E ele disse: meu pai é o agricultor. Por que ele disse isso, irmãos? Eu sou a videira verdadeira. E ele ainda seguiu falando. A videira, ela tem os seus ramos. E ele disse: aquele ramo, se não produz fruto, será cortado. Então ele disse: então assim somos nós. Ele disse: aqueles que estiver ligado em mim, fazendo a minha vontade, o meu Pai os dará mais ainda. Mas ele disse: aquele que não estiver ligado em mim, o pouco que tem meu Pai será tirado. E hoje a Santa Vó Rosa, recebendo de Jesus e do Pai, está orientando a igreja para seguir esse caminho. Irmãos, muitas das vezes, olha que gostoso o esforço que cada um dos irmãos fez para estar. Está frio, né? Está frio, bastante. Ó, quantos irmãos estão na igreja? Não medir esforço, irmãos. Não medir esforço. Estão aqui porque têm fé. Estão aqui porque sabem que no momento em que encerrar a reunião que for para o seu lar, está guardado, está amparado, tem um santo ao seu lado, guardando, protegendo. No momento que precisar, Santa Vó, irmão Aldo, me ajudem. Muitas das vezes, irmãos, não dá tempo nem clamar. Mas a Santa Vó Rosa já enviou um santo. Vai na frente daquele meu filho e livra ele do mal. Não deixa que o mal venha acontecer com ele. Assim é o irmão Aldo. Nós temos um hino que canta, irmãos, né? Se sua casa for santificada, Santa Vó Rosa vai visitar. Então, dia 10 de junho nós estamos comemorando esta data, né? Creio que todos os irmãos estão se preparando, se santificando. Este coral
vai apresentar hinos maravilhosos para louvar a Deus, o nosso Pai, por esse presente maravilhoso, que é a Igreja Apostólica, que é a Santa Avó Rosa e que é o profeta Irmão Aldo. Prezado e amados irmãos, eu deixo essas simples palavras em vossos corações. Agradeço a presença de todos os irmãos pelo esforço que fez para estar presente em nossa santa reunião. Agradeço também pelas contribuições. Agradeço nossos irmãos da filmagem, pela transmissão, levando essa palavra a muitos corações. Agradeço o diácono, diaconisa, membros e este coral maravilhoso. E conto com a presença de todos os irmãos na reunião de amanhã. Que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo abençoe grandemente cada um de nós e os nossos irmãos e amigos internautas. Convido a todos que estão assentados a ficarem em pé. Irmãos, este é o momento que nós vamos falar com Deus. O pastor vai orar. Mas a sua oração, nesse momento tem um anjo ao seu lado. Tenha fé. Abrem a sua boca e falem com Deus. Nós não sabemos, quando nós pisarmos dessa porta para fora, o que poderá acontecer. Nós sabemos que nós temos a oração que é poderosa em nossas mãos. Vamos assim orar. Santíssimo e bondoso Deus, o nosso Pai Celestial, chegamos ao final desta santa reunião. Nesse momento, ó Deus, eu peço a bênção do Senhor, também as virtudes do seu divino Espírito Santo, que recaia sobre cada um de nós. Peço a bênção de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, a bênção da nossa Mãe, a Virgem Maria Santíssima, a bênção do Consolador, a Santa Avó Rosa, e a bênção do profeta Irmão Aldo. Nesse momento, Santa Avó Rosa, diante deste altar, está esta família apostólica, pedindo a bênção e a proteção da Senhora, que a Senhora assim os abençoe cada um deles. Neste momento eu coloco minha mão sobre esta caixinha de pedido de oração e peço a bênção da Senhora. Vó, às vezes pessoas que estão passando por um momento difícil da vida, até mesmo desenganada pela medicina, mas a Senhora recebeu de Deus, o nosso Pai, todo o poder no céu e na terra, para prolongar a vida do corpo, se assim eles merecerem, e se for da vontade de Deus, o nosso Pai. Peço que a Senhora abençoe, Santa Avó Rosa, aqueles que não puderem aqui estar por motivo justo. Também peço que a Senhora abençoe os nossos amigos e irmãos internautas, que essas bênçãos que a Senhora está nos concedendo neste momento, eles possam assim receber também. Peço que a Senhora envie santos e anjos dos céus para nos guardar, para nos proteger, para que possamos ter uma boa noite de descanso e amanhã aqui estar para louvar e glorificar o reino dos céus. Prezados e amados irmãos, recebam a bênção que Deus, o nosso Pai, está Ele nos concedendo, juntamente com as virtudes do seu divino Espírito Santo. Recebam as bênçãos de Jesus, da Mãe Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo e todos os santos e anjos do céu. E nós, ó Pai, todos juntos, nós louvamos e bendizemos o Teu santíssimo nome, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Pai do Senhor para todos os irmãos.